Olá pessoal, tudo jóia? Sou o professor Jorge Fonseca, da disciplina Programação 3 do curso DAD, Licenciatura da Computação da Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nós estamos estudando agora a parte de interface gráfica, certo? Então no livro tem lá explicando detalhadamente os componentes principais de Java para interface gráfica, como construir uma interface gráfica, que método usar, que classe usar, fala bem do AWT, fala bem do swing, certo? Então aqui a gente vai praticar um pouco, né? Bom, primeira coisa, eu vou criar um projeto específico para interface gráfica aqui no Eclipse. Vou chamá-lo aqui para seguir o padrão vídeo aula interface gráfica 01. Bom, antes de tudo, na interface gráfica, é importante a gente entender o conceito de container. O que é um container? Quando eu crio uma classe Java, a própria máquina virtual ela traz uma área para a tela onde eu posso adicionar componentes. Então, imagine que isso aqui fosse minha aplicação Java, certo? Essa parte cinza daqui onde o mouse está mexendo seria o container da minha aplicação. Então, eu estaria adicionando aplicações, eu estaria adicionando componentes aqui dentro, componentes gráficos, né? Onde o usuário pudesse interagir. Ou seja, é uma área que a máquina virtual fornece, onde eu posso estar mostrando alguma coisa para o usuário interagir. Bom, aqui nós vamos criar uma classe simples e vamos mostrar nosso exemplo, vamos exemplificar no próprio método main da classe. Criar a classe interface gráfica, mandar adicionar um main, certo? E vou criar um JFrame. Instanciar um JFrame é muito simples, certo? Basta fazer um new JFrame. Eu criei. Bom, ele aqui está reclamando do import, certo? Eu criei JFrame. Bom, se eu mandar rodar essa aplicação, não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Ok, apesar de eu ter criado o JFrame, a máquina virtual instanciou esse componente, mas eu não disse para ele ser visível. Então, set visible true para tornar o meu JFrame visível, certo? Vou mandar rodar agora. Ele deve trazer uma área, certo? Bom, apareceu apenas o componente pequeno aqui, porque ele não trouxe a área, porque eu não especifiquei a área que eu quero. Então ele traz a área zerada, certo? A única coisa que tem aqui é uma barra da aplicação, onde eu posso fechar. Bom, um outro construtor, para ficar mais bonitinho, é que recebe uma string que representa o título da minha janela no Windows, certo? O título da minha janela, no caso do sistema operacional que eu estou usando aqui, é o Windows, certo? Bom, ele vai continuar sem mostrar nada, mas quando eu fizer o meu atributo JFrame, setar o tamanho dele, certo? Por exemplo, para 500 pixels por 500, ele vai mostrar uma área um pouco maior do que mostrou anteriormente. Mandar executar, tá aqui. Teste interface gráfica, a janela aqui no meu Windows com o título, certo? Já coloca para o padrão as opções de minimizar, maximizar e fechar. E uma tela cinza que é justamente 500 por 500 pixels, que representa o meu container, o que a máquina virtual trouxe, que é onde eu posso adicionar componentes, certo? Bom, tá vazio. Eu vou adicionar um componente gráfico aqui. A gente viu no livro o componente gráfico text area. Como é que eu crio um text area, certo? Eu posso especificar, né, o tamanho de colunas e linhas que eu quero. Então, vou botar aqui 5 por 10, certo? Se eu mandar rodar, nenhuma diferença em relação à execução anterior. Por quê? Apesar de eu ter criado o text area, eu não fiz nenhuma referência para ele. Tanto que o Eclipse aqui ele já mostra o warning, variável criada, mas nunca usada, nunca fiz nada com ela. O que tem que fazer? Pego o meu JFrame e faço o JFrame
adiciona o text area que eu criei agora, ele vai adicionar, certo? Se eu mandar rodar, a tela que antes estava cinza, agora ficou branca. Eu mandei adicionar o componente, só tem esse componente, ele ocupou toda a área, certo? Mas eu não quero que ele ocupe toda a área. Bom, vamos agora então já introduzir o conceito de layout que o livro também explora muito bem. Um layout nada mais é do que a maneira como seus componentes são organizados. Se eu usar um grid layout, ele vai mostrar componentes, componentes numa forma de uma tabela, certo? Nesse estilo aqui, que o próprio livro traz, né? Se eu usar flow layout, ele vai enfileirando no lado do outro à medida que eu for adicionando os componentes no meu, no meu aplicativo. Então, eu vou usar aqui a minha variável para setar o layout e vou criar um new flow layout, certo? Fazendo isso aqui, está faltando um import. Eu vou usar a própria ferramenta Eclipse para organizar os meus imports e ele já gerencia tudo, certo? Bom, fazendo isso aqui, a minha aplicação ela vai mostrar a execução de maneira um pouco diferente, certo? Bom, ele adicionou o elemento aqui, com 5 linhas em colunas, na parte central em cima, certo? Está aqui o componente. Bom, mas eu quero que ele fique para o lado esquerdo. Então, eu posso usar o outro construtor do Flow Layout que recebe o alinhamento. Quero que este fique na esquerda. Ele vem e botou o componente na esquerda, certo? Vamos adicionar um novo componente. Primeiro do que o área, né? Vamos criar aqui um JLabel, componente que o livro também apresenta. Está aqui label gráfico, certo? Mandar organizar os imports. Faltou colocar o new aqui, por isso erro. Bom, e vou fazer o meu JFrame adicionar esse label. Como o meu layout é flow layout, ele vai adicionar um do lado do outro, certo? Na sequência. Legal. Se eu adicionar mais componentes aqui, ele vai preencher do lado direito, aqui onde aparece o mouse, e vai descer para a linha quando não der mais na minha janela, certo? Então aqui eu já tenho uma interface gráfica, eu estou usando um container, um JFrame, inserindo dois outros componentes gráficos, certo? Vamos inserir aqui, por exemplo, agora um botão JButton instanciar passando uma string, que é justamente o, o que aparece no meio do button, né? A string que aparece no meio do button. Mas usar aqui a palavra string myButton, certo? Vou mandar organizar os imports e vou adicionar esse botão no meu JFrame, certo? Se eu mandar executar, tá aqui, o myButton, né? Engraçado que como a máquina virtual aqui nesse ambiente ele tá usando, estou usando o sistema operacional Windows, é, a máquina virtual ela já fornece o meu aplicativo com a carinha de acordo com o que o Windows está acostumado a mostrar, certo? Então aqui, ó, tá certo minha afirmação?
Não, não está, certo? Porque eu estou usando Swing. Swing, ele é feito em Java para ser